Graça e paz, povo de Deus, bom dia. O projeto é Jesus na Rua, esse é o Diário da Fé. O livro para meditação, meus amados irmãos, é 1 Tessalonicenses. A igreja de Tessalônica, Paulo escreve coisas gloriosas, meus amados irmãos. No capítulo 1, do versículo 2 em diante, sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança, motivado pelo amor em Jesus Cristo. Sabemos, irmãos, que amados de Deus, porque o Evangelho não chegou só em palavra, mas em convicção do Espírito Santo. Meus amados irmãos, no versículo 5 deste texto, nós lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele nos escolheu porque o nosso Evangelho não chegou a vocês só em palavra, mas em poder e no Espírito Santo em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Meus amados irmãos, esses homens de Tessalônica estão avançando, estão andando altaneiramente com muita propriedade, porque eles receberam esse ensino, meus amados irmãos, direto do apóstolo Paulo. É Paulo, Silvano e Timóteo que trouxeram esse ensino, esta palavra na vida deles, para que eles fossem, que foi gerado neles o amor a Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. Meus amados irmãos, muitas vezes nós temos oportunidade de fazer aquilo que é correto. A palavra que Deus entregou no projeto para trabalho nesse ano é: faça o correto. Não faça o melhor possível. Faça o correto. Só o correto. Não precisa fazer mais do que isso. Eu vou fazer o bom, não faça. Eu vou fazer o ótimo, não faça. Faça o correto. O correto, ele não cabe emenda. Ele não cabe emenda, ele não cabe nenhum remendo. Porque o correto é o correto. Não há dificuldade quando se faz o correto. Agora tem uma coisa, meus amados irmãos, e a pergunta que não quer calar é essa: como você tem feito, se portado diante daquilo que Deus tem colocado na sua presença para você fazer? Esta é a pergunta que não quer calar. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós queremos fazer as coisas segundo aquilo que nós entendemos das coisas que Deus tem dito. Hoje é diferente. Em janeiro nós recebemos uma palavra e foi confirmada em um restaurante na cidade de Fortaleza por 4 pessoas. Eu estava sentado em um banco da rodoviária lá em Fortaleza e uma pessoa chegou e disse: olha, tem que ser feito o correto. E o Espírito Santo já tinha trazido essa palavra no meu coração, e mais 2 outras pessoas chegaram e falaram, olhando para mim, como se estivesse falando para mim. Eu entendi que era a direção do Espírito Santo ali. E faça o correto, meu amado irmão. Depois, antes de falar assim, pessoas me ligaram de várias partes do mundo, falando dessa questão do correto, que o correto não cabe emenda, o correto não. Então a palavra que Deus
nos deu para trabalho esse ano de 2020 é: faça o correto. Não faça emenda, faça o correto. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita em 51, certo? Da era cristã, e nós temos entendido, meus amados irmãos, que é o momento de vivermos a palavra. Como assim, irmão Adilson? Viver a palavra. Declare a palavra e viva ela. Nós somos aqueles de quem a Bíblia fala. Nós somos embaixadores, está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Embaixadores, nós somos embaixadores. Um embaixador, meu amado irmão, ele representa ao reino ou ao país ao qual ele pertence. E não é uma pessoa qualquer. Ele passou por um treinamento. E o nosso treinamento, meus amados irmãos, é o Espírito Santo quem dá. Nos dirige, nos corrige o rumo, nos apruma. Isso é a verdade de Deus, meus amados irmãos. É necessário que nós façamos isto. É necessário que nós tenhamos em mente isso. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo uma pandemia de um tal de coronavírus. Esta, até hoje, é a versão mais forte, mais agressiva deste vírus. É preciso que nós tenhamos verdade no nosso coração. E a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus amados irmãos, tenham em mente isso. É a verdade de Deus que liberta. É a verdade de Deus que nos dá ânimo. É a verdade de Deus que nos dá certeza. É a verdade de Deus que não nos deixa órfãos. É ela. E ela é Jesus Cristo. A verdade de Deus é Jesus Cristo. Que foi quem foi. Se você quiser tocar em Jesus Cristo, leia a Bíblia, que você vai ler a Bíblia e tocar no Deus vivo que é Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos, um bom dia, que Deus nos abençoe e nos dê vitória sobre o coronavírus. Na sua casa, meu amado irmão, aproveite para fazer cultos domésticos. Leia a palavra, não precisa interpretar não, que a Bíblia não precisa de interpretação. É só ler o que está escrito e já é. Um abraço, Deus nos abençoe.